Nós vivemos um tempo de influenciadores digitais, sim ou não? A mídia antiga, a televisão, os jornais, as revistas, ficaram desesperados porque a coisa mudou. Às vezes você quer vender alguma coisa aqui em Paulista. Tem um rapazinho aqui na região que ele tem mais influência aqui do que a Rede Globo. Você vai colocar ele para anunciar o seu produto e um monte de gente vai comprar. E você vai anunciar num canal de grande repercussão nacional e ninguém vai nem olhar. A influência digital, ela mudou o mundo que vivemos. E muitas pessoas estão usando essa influência para seus objetivos que não são tão legais. Por exemplo, no processo eleitoral do ano passado, uma cantora que Jesus ama, mas a vida dela é muito feia. Jesus ama, mas a vida dela não tem nada para ser aplaudido. E ela pediu aos jovens de 16 anos que tirassem o título de eleitor para votar no candidato que ela achava que era o melhor candidato. Ou seja, ela utilizou-se da sua influência no digital para convencer pessoas a seguir o rumo eleitoral que ela tinha. E muito mais coisa tem acontecido através do meio digital. A influência das pessoas no digital assusta o tempo que vivemos. E a pergunta que surge é: qual é a influência da igreja hoje? Qual é a influência da igreja do amor hoje? Seja ela aqui em Paulista, seja no Cabo, seja na Zona Norte, na Zona Sul, em qualquer outro campus. Qual é a influência? O que Deus realmente espera dessa igreja? Será que nós estamos defendendo a nossa fé em Cristo com toda a força e vigor que nós deveríamos? Será que esta igreja, ela está esgotando a vontade de Deus na sua forma de viver? A igreja precisa assumir posição de destaque na transmissão das leis de Deus. E o motivo é muito simples. Fora das leis de Deus, as pessoas sofrem. As pessoas estão sofrendo muito. Eu não vou apontar para a pessoa, mas eu vi uma pessoa aqui adorando, ela está sofrendo muito. Ela está aqui, ela está buscando, ela está crendo, mas o coração dela está quebrado. Se aqui dentro tem gente com o coração quebrado, imagina fora. Tem mulher com 3 filhos que o marido meteu o pé. Ela faz faxina de segunda a domingo. Mas as crianças moram num barraco, numa comunidade pobre, e não tem ninguém para cuidar das crianças. É o de 11 cuidando do de 7, o de 7 cuidando do de 3. Nós estamos aqui e tem chefe de família que está desempregado. Tem 6 meses. Ele acorda de manhã sem saber se vai ter pão com manteiga e um copo de café sem açúcar para tomar. Essa é a realidade. Nós temos gente com dinheiro em casa chique, que o cara está trancado dentro de um quarto escuro e não quer ver a luz do sol. Tem medo da vida, mesmo com a conta bancária recheada. Tem gente rica em Recife que trocava a riqueza dele talvez pela sua vida mais simples. Ele só queria não ter o filho drogado, que ele não sabe por onde anda. Está numa cracolândia densa pelo Nordeste afora, ele não sabe onde. Essa é a realidade do mundo.
Quem vai resolver isso? STF? Quem vai resolver isso? Congresso Nacional? Quem vai resolver isso? As ONGs oportunistas? Amigo, as pessoas estão sofrendo. Deus ama essas pessoas e a única forma delas terem esperança sou eu e você, a igreja. A igreja tem que ter um papel exponencial, um papel incisivo, dominante no mundo que vivemos. A sua vida não está resumida num programa de coach onde você aprende a viver melhor. Eu não sou contra programa nenhum, não. A sua vida não se resume num projeto de lifestyle onde você vive melhor, cuida melhor, se alimenta melhor. A sua vida começa em Deus e termina nele. Se não começar num propósito que Deus definiu, e se a forma que você vive não aponta para Ele, você não entendeu ainda porque você está no mundo. Você entregou a vida a Jesus? Amém? Você morreu hoje, você vai para onde? Para o céu? Então por que Deus te deixou aqui? Por que não converteu? Te mata logo. Para você não ficar nessa vida aqui. Só tem um motivo, você cumpriu um propósito. Que não é pagar conta, que não é comprar um carro, que não é comprar um apartamento, que não é trocar de roupa, que não é fazer uma viagem. Tudo isso não tem nada de ruim não. Pode comprar, pode passear, está tudo bem. Pode comer um camarão gostoso aqui na Boa Viagem, está tudo bem. É isso. Eu não estou aqui para discutir como que você curte o seu momento de lazer. Eu estou aqui para discutir se você está entendendo que a igreja, ela tem um propósito maior, e o propósito maior se cumpre a partir dos propósitos menores de cada um de nós. O somatório dos nossos propósitos cumpre o propósito maior da igreja de Jesus. Aí você fala, tudo bem, pastor, começa na terra, termina no céu, tudo que eu faço começa em Deus e tem que terminar em Deus. Beleza, pastor. É por isso que nós temos uma visão celular aqui na igreja. Nós temos uma estratégia para poder salvar vidas, pastor. Você ouviu o testemunho das células? Que coisa linda. Deixa eu te falar uma coisa. A estratégia não faz a igreja atingir seus objetivos. A estratégia é insuficiente para a gente cumprir a nossa missão. Sabe por quê? Porque antes da estratégia existem os valores que a gente carrega, o que a gente é, a nossa essência, o que a gente acredita. Se eu tiver uma estratégia, mas não tiver os valores corretos, eu não faço a estratégia estar regada pelos princípios certos, para que haja multiplicação de resultados e resultados de qualidade. A igreja é uma organização de gente santa, transformada, purificada, nação santa, povo adquirido, gente sábia, honesta, correta, íntegra, que ama a Deus e que ama pessoas. Não se trata de um bando de células, um bando de ajuntamentos, se trata de vários encontros de salvos e regenerados, que vão influenciando os outros, para que haja um mover do Espírito Santo sobre Recife, sobre Pernambuco, sobre o Brasil, sobre Orlando, onde está o pastor Arthur e Thalita, sobre o mundo. E hoje eu queria conversar com você sobre isso. Como ser essa igreja exponencial, tendo os valores que conduzem a uma igreja de influência exponencial, poderosa no mundo. Por isso, abra sua Bíblia, no texto de João capítulo 4, João capítulo 4,
a partir do versículo 7. Há uma experiência de Jesus que vai nos ajudar a entender como a visão celular terá os valores corretos para que a gente mude a história do nosso país, e isso é possível. E como que a gente vai mudar a nossa própria história para ter um patamar de vida, de alcance que a gente nunca sonhou, porque Deus é recompensador daqueles que estão no centro da sua vontade. Irmão, se você está no centro da vontade de Deus, vai sobrar bênção para você. Se você é instrumento da bênção para o mundo, vai cair bênção na tua vida, porque se você é canal de bênção para lá, um pouco está contigo. A bênção passa por você para chegar em alguém, passou por você, você também é abençoado. Então, João capítulo 4, nós vamos ver quais são os valores fundamentais para que uma igreja tenha uma influência poderosa, incisiva, transformadora no mundo. Diz assim, João capítulo 4, versículo 7. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual o mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isto, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita?
eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Irmãos, esse texto, ele mostra quais são os princípios que fazem uma igreja se tornar uma referência espiritual e ter uma influência que nenhum influenciador digital vai derrubar, que nenhuma influência maléfica do mal vai destruir. E quais são esses valores para uma influência verdadeira e exponencial? Primeiro, uma igreja precisa formar líderes cristãos cheios de paixão por vidas. Irmãos, a igreja não pode só ter gente. A igreja precisa ter gente apaixonada por gente. Dá uma olhada no versículo que nós acabamos de ler, no capítulo que nós acabamos de ler. Diz que Jesus chegou num poço, os seus discípulos deixaram ele no poço e falou: Jesus, nós vamos na cidade para buscar comida, o senhor fica aqui descansando. E Jesus ficou. Daqui a pouco apareceu uma mulher samaritana. Samaria era uma região que os judeus odiavam, e essa mulher chega ali para tirar água. Jesus vira para ela e fala: você não pode me dar uma água não? A mulher fala: o senhor homem falando com a mulher, o senhor judeu falando com a samaritana, não estou entendendo nada. Ele fala: olha, se você quisesse, eu poderia te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Ela falou: o senhor não tem balde, o senhor não tem corda, não sei nem como é que o senhor está falando de tirar água para me dar. Agora, o senhor vai me dar uma água que eu não vou ter mais sede? Alguém aqui já tirou água em poço? Quem já tirou água em poço aqui? É fácil? Irmão, é uma corda ou uma corrente, não é? Você joga aquele poço lá embaixo, aquilo fica pesado, você tem que puxar, aquela roldona normalmente já está enferrujada, e você vai puxando, e se puxar rápido, balança o balde, vira tudo. Então você tem que puxar devagarzinho, ó, é no músculo, meu amigo, puxando aquilo dói a mão. A mulher tem que tirar água para comer, para fazer comida, para poder beber, para poder tomar banho. Agora, ele falou que vai dar uma água que ela não vai precisar mais ir no poço. Ela fala para ele: fala mais. Que água é essa? Ele fala assim: antes de eu te dar água, faz um favor para mim, vai buscar teu marido. A mulher fala: eu não tenho marido não, moço. Jesus fala: você falou a verdade, porque você já teve 5 e nenhum era teu marido, e o que você tem agora também não é teu marido. A mulher toma um choque e fala: eu estou vendo que o senhor é profeta. E ela começa a perguntar algumas coisas a Jesus. Jesus estava ali esperando os seus discípulos, mas ele não aguentou ver uma mulher de uma vida tão torta, de uma vida tão difícil, de uma vida tão carente, sem receber a mensagem do Evangelho. Jesus, ele teve paixão por uma mulher de uma vida complicada. Teoricamente, alguém diria: eu vou dar papo para essa mulher? Uma mulher de uma vida tão feia, de uma vida tão reprovável. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher e ele fala: eu tenho que puxar papo com ela, porque eu preciso apresentar para ela o amor de Deus. Ei, querido,
paixão por vidas é sinal de maturidade. Se você não é apaixonado por vidas, isto é sinal de imaturidade espiritual. Jesus não suportou olhar para aquela pessoa e não ver ali uma alma sedenta. Agora, paixão por almas não vem por acaso. Paixão por almas virá sobre a sua vida, se você entender dois princípios. Primeiro, as pessoas não são apenas o que elas apresentam, elas têm almas sedentas. Pastor, por que você diz isso? Porque Jesus fala para ela, busca teu marido. Ela fala, eu não tenho. Ele fala, verdade, você não tem, e o que você está vivendo agora, também não é teu marido, nem os 5 que você teve, nem esse agora. Sabe o que ela fala para ele? Vejo que o senhor é profeta. O senhor podia me responder uma coisa? Jesus fala, claro. O meu povo diz que a gente deve adorar no Monte Gerizim. O seu povo diz que a adoração é em Jerusalém. Moço, aonde que a gente deve adorar a Deus? A mulher vive na prostituição, amigo. A mulher vive de cama em cama, de homem em homem. A mulher é rejeitada. As mulheres casadas da cidade, quando ela passa, já puxa os maridos. Mas dentro daquele coração tinha uma alma sedenta. Olha a pergunta dela, moço, onde é que adora a Deus? Aí Jesus fala para ela do Evangelho, e ela fala assim, eu sei que um dia o Messias vai explicar tudo para a gente. Olha o que ela falou que ela sabe que existe o Messias, alguém pregou para ela. Não tinha televisão não, amigo. Não tinha rádio não, amigo. Não tinha jornal. Não tinha revista. Alguém falou para aquela mulher de vida podre, ei, o Messias vai vir, aceita o Senhor na tua vida. Ela tinha uma semente na vida dela. Você só vai se apaixonar por vidas se você não frustrar-se com os resultados, se você acreditar que alguém fez alguma coisa e quando você chegar é a hora da colheita, ou então você vai fazer alguma coisa e alguém vai chegar e vai colher, mas aquela vida será resgatada. Aquela vida vai ser transformada. Você já chorou por alguém? Você já chorou pela salvação de alguém? Irmão, às vezes a gente chora porque alguém está doente. A gente chora porque alguém perdeu o emprego. A gente chora porque alguém foi abandonado pelo marido ou pela esposa. A gente chora porque uma criança não está sendo amada pelos pais. Mas o maior drama de uma pessoa é perder sua vida, perder a vida eterna, morrer para o inferno. E será que nós choramos por isso? Eu estava em Orlando, e aí eu estava na empresa de um amigo meu, e chegou lá um rapaz, que é advogado no Rio de Janeiro, e empresário bem sucedido. Começamos a conversar, e ele me falou, pastor, eu sou da Rocinha, daquela favela no Rio de Janeiro, a maior favela da América Latina. Você é de lá? Eu era da Rocinha. E ele começou a me contar a história dele. O pai dele sumiu na vida. A mãe dele se envolveu com um traficante. A mãe dele vivia bêbada e drogada. Um dia, ele estava voltando da escola, e isso ele já me contando com lágrimas nos olhos. Quando ele vem com os amigos dele subindo no morro, ele encontrou a mãe dele no chão, toda machucada, seminua e completamente drogada. Ele, um menino ainda, pegou a mãe dele, abraçou a mãe dele e foi levando para casa. O tráfico de drogas queria abraçá-lo. Estava tudo certo para ele ser mais um menino bandido. Mas aí alguém resolveu investir nele para ele praticar esporte. Ele fazia
aquele surf com prancha no peito, né? Bodyboard, né? Ele começou a fazer aquilo. E depois uma pessoa começou a apresentar-lhe Jesus Cristo. E disse para ele: cara, eu estou te apresentando o esporte, estou lhe apresentando Jesus. O esporte para que você tenha uma vida saudável, mas Jesus para que você tenha uma vida restaurada. Aquele menino se converteu. Depois, ele, através do bodyboard, teve um patrocínio para fazer a faculdade, fez a faculdade de Direito. E agora, ele era um homem convertido, empresário, bem-sucedido. Sabe por quê? Porque o Evangelho chegou. Se não fosse o Evangelho, não estaria mais vivo, porque os bandidos lá na Rocinha, a maior parte morre cedo, porque eles brigam entre eles brigam com outras facções, eles brigam com a polícia, é briga. Aquele homem só está vivo e bem sucedido, porque alguém levou o Evangelho. Só o Evangelho transforma o homem. Eu estava indo para o interior de São Paulo, para um congresso, e aí desci em Ribeirão Preto, e de lá eu ia seguir de Uber. Aliás, foi o Uber mais caro da minha vida, porque era 1h30 de Uber até o lugar que eu ia. E aí eu comecei a falar de Jesus para o motorista do Uber, e lá pelas tantas ele fala assim, eu falo para ele assim: amigo, tem uma igreja em Ribeirão Preto, de um pastor amigo meu, um cara maravilhoso, a igreja é maravilhosa, você tem que ir lá visitar essa igreja, é a comunidade evangélica de Ribeirão Preto. Ele vira para mim e fala assim: eu acho que a minha mulher frequenta essa igreja. Eu viro para ele e falo assim: como é que é? Tu está me falando que a tua mulher com as tuas 2 filhas vão para a igreja, e você, que fica aqui no aeroporto, pega a estrada todo dia, passa por 3.000 caminhões por dia, que você não vai com ela? Que essa mulher que fica orando por você na igreja, ainda leva as tuas filhas para você desprezar o que ela faz? Você que corre risco na estrada todo dia? Você está de brincadeira? Peguei o telefone e liguei para o pastor Danilo Figueira, que é o pastor lá da comunidade de Ribeirão Preto. Danilo, posso botar no vídeo? Pode. Botei no vídeo. Danilo, tá me vendo? Aqui, ó, esse aqui é o fulano, ó. Tá vendo aqui? Tu não vai acreditar, meu irmão. A mulher dele frequenta a tua igreja, e esse cara nunca foi. Danilo, onde que ele está com o juízo? O cara já assim: ai meu Deus, peguei um maluco. Falei: Danilo, esse camarada, ele pega as estradas do interior de São Paulo o dia inteiro. O ponto dele é aqui no aeroporto, Danilo. Esse cara correndo risco de vida todo dia. Ele não está indo à igreja com a mulher dele levando os filhos, orando por ele, Danilo. Ele num constrangimento assim, não sabia o que fazia, se olhava para mim, olhava para o outro. Eu falei: Danilo, se ele for domingo aí na igreja e te procurar, você ora por ele? Você pede a Deus para quebrar o coração dele, para ele se quebrantar e valorizar essa mulher de Deus, que Deus colocou na vida dele, que intercede por ele. Claro, Josué, se ele vem aqui eu oro por ele. Cara, e aí? É contigo agora. O homem está aqui, tu vai ou não vai? Não, eu vou. Eu falei: vem cá, deixa eu te perguntar, é palavra de homem? Você vai? Palavra de homem, de tudo. Eu vou. Então, Danilo, eu vou continuar papeando com ele aqui, mas ele vai domingo aí, você ora por ele, por favor. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Amigo, você pegar 1h20 de Uber com a pessoa, se eu não falar de Jesus, você tem que ir para o inferno junto com ela. Você vai lá. Porque não é possível que você conheça um Deus tão maravilhoso, que você veja a diferença que Cristo faz, e que você se cale diante de uma alma que está indo para o inferno.
Não entra na cabeça de Deus isso. Não entra na lógica do Espírito Santo isso. Essa morosidade de paixão por vidas é coisa da nossa cabeça, das nossas manias, dos nossos desejos, da nossa carnalidade. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O crente, ele é um agente do reino o tempo inteiro por onde ele passa. Segundo lugar, como que uma igreja vai ter uma força exponencial para virar o jogo, mudar o mundo? Uma igreja não pode se conformar em perder ninguém. Gente, dá uma olhada só no versículo 9. Diz assim o versículo 9, olha que interessante. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Queridos, Jesus encontrou com uma mulher, um homem se dirigiu a uma mulher desconhecida, é quebra de paradigma para a época. Segundo, Jesus, judeu, encontrou com a mulher do povo inimigo, o povo odiado, o povo samaritano. Sabe o que Jesus fez? Deu um dane-se. Ele queria aquele coração. Se a sociedade não aceita, é problema deles. Ah, mas vamos falar que Jesus está conversando com a prostituta, dane-se. Ah, mas vai pegar mal para Jesus, dane-se de novo. Vocês podem me julgar, mas eu não estou preocupado. Os discípulos voltaram trazendo comida. Quando encontraram Jesus, Jesus batendo papo para a mulher, os discípulos ficaram: ih, rapaz, deu ruim. O que foi isso aí? Eles estranharam. Por que Jesus está falando com essa mulher? Olha o jeitão dela. Por que Jesus está falando com essa samaritana? Jesus quebrou os preconceitos, quebrou as divisões. Ele não desistia de ninguém. Sabe por que muitas vezes a gente, quando tem uma pessoa complicada na célula e a pessoa para de vir, a gente dá até um glória a Deus? Sim ou não? Aquela pessoa que vai na célula, tem um monte de comida ruim e tem uns pastéisinhos gostosos, aí a pessoa come os 5 sozinho, aquele comilão. Quando o miserável não vem na célula, ele fala: glória a Deus, hoje o lanche é de todo mundo. Sabe aquele perguntador, aquele chatonildo, aquele que fica provocando, aquele que quer ser o advogado do diabo, quando ele não vai na célula, hoje a célula vai ser normal. Nós temos a mania de desistir de pessoas. Aquela pessoa que tenta chamar atenção, muitas vezes, ela simplesmente está fazendo isso, que é uma forma de dizer: olhem para mim, porque ninguém olha. Me deem uma atenção, porque ninguém me dá. Ele é chato e ele sabe que é. E ele continua sendo, porque de alguma maneira é uma forma dele dizer: eu não estou nem aí se vocês não gostam de mim, eu só assim mesmo vou continuar. Orgulho. E sabe a única coisa que derrete o orgulho de alguém? O amor. Um dia, uma irmã chegou na igreja e falou para mim: pastor, ela morava numa comunidade bem pobre, lá próxima da nossa igreja, e ela chegou para mim e falou: pastor, o meu marido voltou para a bebedeira, voltou para o negócio de mulherada, voltou para coisa errada, pastor, estou muito triste. Eu falei: não acredito nisso, minha irmã, vou tentar ir atrás dele. Comecei a ligar, ele não me atendia, liguei de outro número. Quando ele atendeu, que ele viu que era eu não posso falar agora, que eu estou no trabalho. Pô. Eu perguntei que hora que ele chegava em casa. A mulher dele me falou. Então eu fui lá para Tijuquinha, que é uma comunidade carente, próxima da Barra da Tijuca. Eu fui para lá e eu fiquei com o meu carro posicionado numa posição que eu vi a casa dele. Eu fiquei de tocaia. Hoje eu pego ele e eu estou de tocaia, e ele não apareceu, e eu fiz tocaia mais umas 2 vezes, e ele não apareceu,
E eu ligava para a mulher dele, cadê ele? Ela falou, pastor, ele chega nesse horário, mas hoje ele está atrasado, logo no dia que o senhor vem. 1 ano e pouquinho depois daquilo, ele aparece na igreja, Bíblia na mão, camisa de botão, enfiado por dentro da calça com cinto, sapatinho. Seminarista da Assembleia de Deus. Que nem o Stanley aqui. Perdão, irmão, perdão, não é perder a piada. E aí, eu falo, cara, Ricardo, você é aqui. O que houve? Ele fala para mim assim, pastor, voltei para Jesus. Falei, Ricardo, que alegria, cara. O que aconteceu? Falou, pastor, eu meti o pé na jaca. Eu fui para bebida, e quando eu vou para bebida, eu vou para mulherada, eu vou para isso, eu vou para aquilo, e eu fiquei com vergonha de vir na igreja, e piorou, que aí que eu meti o pé na jaca mesmo. Conhece pé na jaca? Né? Aqui é o que? Pé no cuscuz? Não. Eu mergulhei no pecado, mas eu nunca esqueci do Senhor de tocar para me pegar. Eu falei, calma aí, cara, deixa eu tentar entender. Você me via fazendo tocaia? Via, pastor. Eu vi o seu carro de longe e eu ficava no bar, esperando o senhor ir embora. E às vezes só demorava, hein? E eu ficava pensando, como é que pode o pastor com tanta gente para cuidar, tanta gente com dinheiro, tanta gente com fama, tanta gente assim, assado, e eu, um operário simples, e esse homem vindo aqui para tentar me pegar, para levar para a igreja. Pastor, muito obrigado, eu estou de volta. Jesus é o Senhor da minha vida. Ei, uma igreja de influência exponencial é uma igreja que não deixa os soldados feridos para trás. O soldado ferido a gente bota nas costas e a gente leva. O soldado ferido vai chegar com a gente no quartel. Nós não abandonamos os difíceis tratam a gente. E vou te falar mais, líder de célula, irmão da célula. Sabe aquele irmão complicado da célula que você odeia o jeitão dele? Provavelmente você é parecido. E ver um espelho de você é horrível. Não estou afirmando todos os casos, mas muitas vezes uma pessoa que a gente não aguenta é porque ela é o reflexo do que nós somos. Em terceiro lugar, como uma igreja vai ter uma influência exponencial? Ela é uma igreja que promove maturidade espiritual pelo discipulado intenso. Talvez você diga, pastor, onde é que o senhor viu discipulado nesse texto? Que isso, pastor? O senhor está forçando o texto? Calma, deixa eu explicar. Eles se converteram porque a mulher saiu da conversa com Jesus e foi na cidade. Quando ela chegou na cidade, ela falou, gente, eu acho que eu encontrei o Messias. O homem sabia a minha vida toda, as porcarias todas que eu fiz na minha vida, ele falou para mim. E sabe o melhor de tudo? O quê? Nunca ninguém olhou para mim com tanto respeito e amor. Eu acho que eu encontrei o Messias. A cidade veio correndo. Ei, você que falou com ela? Foi. E Jesus fala do reino de Deus para eles. E um monte de gente se converte. E quando a gente vai ler no versículo 42, João 4, versículo 42, olha o que nós vamos ler aqui. Vai dizer assim, versículo 40, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias.
e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Irmão, Jesus pregou, a gente se converteu, não foi? Eles falaram, fica com a gente mais tempo. Jesus fica em Samaria 2 dias. Irmão, 2 dias de Jesus ensinando equivale a 50 anos da gente. 2 dias com Jesus é discipulado, amigo, que a gente com toda a categoria e toda a unção não chega aos pés. Jesus ficou 2 dias compartilhando o dia inteiro o reino de Deus com os caras. Pensa no discipulado mais intenso, mais poderoso da terra. Teve discipulado, e eu provo isso porque a vida de Jesus era discipulado. Ele separou 12 caras esquisitos como você e eu. Uns caras que tinham tudo para dar errado. Se Jesus pegasse um monte de gente cheirosa, bonita, maravilhosa, treinada, capacitada, todo mundo ia falar também, com um time desse qualquer um ganha. Mas Jesus pegou um bando de perna de pau que não joga no esporte. Só tem gente boa no esporte. Vou arrumar briga não. Que não joga no Náutico. É o Náutico aqui, né? O Náutico é aqui também, né? E ainda tem o Santinha. Vou brigar com ninguém aqui hoje, quero sair vivo daqui. Irmãos, o time que Jesus montou só tinha maluco. Tinha uns irmãos que o apelido dos caras era filho do trovão. Os caras eram brigão, arrumavam confusão o tempo inteiro, sim ou não? Tinha um outro lá, o tal do Tomé, todo desconfiadinho, só acredito vendo, esquisito, cara. Tinha um tal de Bartolomeu, que era um nacionalista, ele tinha raiva da invasão romana, então ele queria matar todo mundo, vamos matar, o cara era perigoso. O melhorzinho do time, Judas, sabia tudo de finanças, fazia umas planilhas no Excel poderosa. Pensa num cara que entendia de como administrar o dinheiro da igreja, ganhava um percentual em cima. Gente, Jesus pega esses caras malucos e transforma o mundo. 3 anos convivendo, e dos 12 tinha 3 que ele chamava para mais perto. Quem? Pedro, Tiago e João. Há momentos que nem os 12 estavam, só os 3. Quer que eu te prove o poder do discipulado? Câmeras em mim. Quem seria Paulo sem Barnabé? Sabe o quê? Um Zé Ruela. Tem isso, Zé Ruela, aqui? Vocês estão aculturados com o Rio de Janeiro, hein? Cara, seria um Zé Ninguém. E eu provo. Quando Paulo se converteu, todo mundo desconfiado, o cara era matador de cristão. O Barnabé pega o Paulo e leva lá de Damasco, leva para onde? Leva para Jerusalém. E apresenta aos discípulos, aos apóstolos. E aí, os apóstolos com medo do Paulo. E o Barnabé fala, gente, ele se converteu mesmo. No caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Esse homem está transformado. E aí os apóstolos, Pedro, Tiago, João, tá bom, então ele fica com a gente aí, mas fica de olho nele. Só que o Paulo era um cara muito incisivo. É aquele cara que ou é 8 ou é 8.000, não tem meio termo. Ele começou a pregar o evangelho do tipo assim, e aí, quem vai se converter? Não quer não? Vai para o inferno. Que o diabo que te carregue. Vocês mataram o Cristo, seus criminosos. Cara, ele não sabia dialogar. Ele era fariseu, uma área do judaísmo muito ortodoxa e muito bruta. E ele agora vai para o cristianismo com o mesmo jeitão. Os apóstolos viram que ele ia morrer. Falaram para o Paulo, Paulo, vai para a sua cidade, lá em Tarso, fica lá um tempinho, que daqui a pouco a gente te chama. Não foi isso? Deixa eu te perguntar, ele foi para lá, alguém foi chamar? Quando Barnabé
vai tomar conta da igreja de Antioquia, que estava pegando fogo, bombando, com um bando de novo convertido que plantou a igreja. Não foi nenhum pastor de carteirinha, ninguém com seminário não, nem com o curso lidere da Igreja do Amor não. Os caras tudo novo convertido, plantaram a igreja bombada em Antioquia. O Barnabé fala, eu preciso do Paulo aqui, o Paulo vai me ajudar a discipular esse pessoal. Ele vai em Tarso. Quando ele chega em Tarso, sabe quantos anos tem que o Paulo saiu lá de Jerusalém? Mais de 5 anos. Quando ele chega em Tarso, a pergunta, Paulo plantou uma igreja, sim ou não? Não. Começou Legendários? Não. Começou o ministério de homens? Não. Transformou a vida de alguém? Não. Começou uma campanha de oração na cidade? Não. Paulo está 5 anos improdutivo. O Barnabé pega aquele diamante bruto e fala, vem comigo em Antioquia, você vai ser útil. Lá, o Barnabé vai lapidando Paulo. Chega uma hora que o brilho de Paulo é tão grande que o Barnabé sai de cena e fala, lidera você. E esse homem Paulo vai liderar uma revolução missionária por todo o mundo e vai ser instrumento para escrever metade do Novo Testamento que edifica a nossa vida até hoje. Sabe por quê? Porque teve discipulado. Você nunca vai chegar até onde pode sem discipulado. Você nunca será tudo que pode ser sem discipulado. Você que é espírito de independência, eu conheço um cara que é teu discipulador, Lúcifer. O espírito de independência é o espírito de Lúcifer. Ele que quis independência, ele era um anjo top no céu, mas ele quis ser maior que Deus. Quando a gente se submete, o Senhor nos exalta. Aquele que se humilha será exaltado, sim ou não? Cada um aqui tem sua função. Tem a função apostólica do pastor Arthur, da pastora Thalita, tem a função do bispado, dos líderes aqui, a função pastoral, a função de liderança, e cada líder de célula, ele está cuidando de vidas, pastoreando vidas. Em cada um há uma importância, mas existe uma hierarquia, uma cadeia e um discipulado. Se você não se submete ao discipulado, você não vai chegar onde Deus quer. Nós precisamos de maturidade, e maturidade vem com o discipulado. Eu estava na academia essa semana, e aí encontrei com um rapaz da igreja. Ele falou, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, está malhando aqui? Eu falei, cara, estou aqui um mesinho só e tal. E aí ele, pô, legal. E eu fazendo exercício, ele já tinha acabado, nós fomos batendo papo. Gente, quanta bordoada eu dei nele em amor. Eu falei do namoro dele, eu falei da carreira dele, eu falei da relação dele com os pais dele, e aquele menino foi ouvindo, falei, cara, se você quiser ir embora, você está com coragem? Ele, não pastor, tá bom, por quê? Porque ficamos ali 1 hora de conversa, eu malhando e falando, e ele com sede, eu achei lindo aquilo, que eu batendo firme, e ele recebendo. Um dia, um irmão da igreja falou assim para mim, pastor, me faz um favor. Eu falei, qual? Nunca pregue o que eu quero ouvir, sempre fale o que eu preciso ouvir. O discipulado é que vai fazer você ouvir aquilo que você precisa ouvir no dia a dia, porque às vezes no púlpito a gente prega, você fala, isso não é para mim não, é para fulano, e no discipulado alguém fala, aquilo que foi falado era para você, tá? É no discipulado que alguém fala, cara, o que você está passando? Posso orar por você? O discipulador não é melhor que o discípulo, não se trata disso, se trata de alguém ser o instrumento do momento da sua vida. Ele não é melhor que você, ele não manda na sua vida, ele não tem que saber quanto você ganha, ele não tem que saber o que você vai fazer, ele não pode proibir você de comprar nada. Não é discipulada, é discipulado. Mas quando você se submete a alguém para interferir na sua vida, a responsabilidade dele diante de Deus aumenta, e existe uma unção nisso, para edificar a tua vida. Mas existe mais um motivo exponencial para uma igreja mudar o mundo,
Qual é o princípio? Uma igreja convive semanalmente em células. Pastor, forçou o texto, pastor. Pastor, não está no texto, não tinha célula, pastor. Ninguém conhecia ainda o curso de ideia da Igreja do Amor ali, pastor. Deixa eu explicar. Samaria tinha igreja, tinha templo, tinha galpão de reunião de membro. Como que essa igreja conviveu ali? Célula, reunião nas casas, reunião do lado lá de uma padaria, reunião embaixo de uma árvore. Nossa igreja tem várias igrejas em tribos da África. Temos 3, agora estão abrindo mais 4, mais 3 em Moçambique e uma em Angola. São 7 igrejas em tribos. A gente faz um igrejão para eles, vira o centro de adoração deles. Mas a maioria das igrejas da África é embaixo de árvore. Eles se reuniam embaixo de árvore, na casa das pessoas. Agora, vamos viajar junto aqui? Você vem comigo? Imagina agora, dia da célula. Alguém fala assim, vamos botar o nome da moça, da mulher samaritana de Sofia? Tá bom? Sofia. Alguém fala assim, ó gente, cadê a Sofia? Não vai vir para a célula não? É mesmo, não chegou ainda. Daqui a pouco, chega a Sofia, toda sorridente. Oi gente. Sofia, a gente pensou que você não ia vir para a célula. Aí a mulher samaritana, Sofia, fala, não, é que eu estava resolvendo umas coisas, que eu até queria compartilhar com vocês. Fala, Sofia. Vocês lembram que eu tinha tido 5 maridos? E que eu estava buscando saciar a minha necessidade de um pai, num homem, porque meu pai me abandonou? Lembramos, Sofia. Vocês lembram que eu sofri muito? Alguns desses homens me bateram? Lembramos, Sofia. Vocês lembram que eu estava envolvida com um homem de forma errada, quando eu conheci Jesus? Claro, Sofia. Pois é, quando eu entreguei a vida a Jesus, eu larguei ele. E ele veio atrás de mim, eu falei, aqui, vai viver sua vida, eu vou viver para Jesus. E ele ficou assustado com aquilo, porque ele que me bancava, ele que me sustentava, e agora eu fiquei com muita dificuldade. Ainda bem que vocês me ajudaram aqui na célula, porque eu não tinha trabalho. E aí, Sofia? E aí que ele começou a me procurar, e começou a querer entender por que eu aceitei Jesus. E aí? Eu expliquei para ele. E aí? E aí que ele se converteu. E aí? E aí que ele falou que ele queria vir aqui na célula, porque vocês são meus pais agora, para pedir minha mão em casamento. Quando é que ele vem? Ele está aí fora. Entra o marmanjão. Oi, gente. Todos sem graça. Eu queria falar com vocês uma coisa. A minha vida com a Sofia era toda errada. E eu não acreditei quando ela me largou por causa desse tal de Jesus. Eu fiquei com muita raiva. Mas eu vi uma mudança na vida dela. Eu vi um brilho no olhar dela que eu nunca tinha visto. Eu vi uma paz no coração dela que eu nunca tinha visto. E ela começou a falar para mim do amor de vocês aqui na célula de uma maneira que eu nem imaginava que pudesse existir amor assim entre pessoas. Aquilo tocou no meu coração e eu decidi entregar minha vida a Jesus. Eu quero fazer as coisas certas. Ela não tem pai nem mãe. Vocês é que cuidam dela. Então, se vocês não concordarem, eu não posso casar com ela, mas eu queria pedir a mão dela em casamento. Ajoelha aqui. Ele ajoelha. A célula bota as mãos sobre ele.
abençoa a vida dele, abençoa a vida da Sofia, e diz para eles: nós vamos abençoar vocês. E uma da célula fala: eu vou fazer a coxinha para a festa. A outra fala: eu faço o quibe. O outro fala: aqui, eu vou fazer um caldo de cana. E nós vamos fazer uma festa de casamento para vocês aqui na célula. Ela tem uma vida transformada, sabe por quê? Célula. Célula é mudança de vida. Célula é relacionamento restaurador. Célula é milagre. Para terminar, vocês estão treinados, hein? Como ser uma igreja de influência exponencial, que agrada a Deus, que transforma o mundo? Tem um último valor. Qual é? Nós não abrimos mão do espírito de fé. Como assim, pastor? Explica. Queridos, no versículo 39 diz que a mulher voltou na cidade e falou para todo mundo que ela tinha encontrado provavelmente o Messias, não foi isso? Eu te pergunto, quem que foi na cidade falar que tinha encontrado o Messias? Uma mulher respeitada? Uma mulher com eloquência para falar? Uma mulher cheia de moral na cidade? Uma mulher de fama? Uma mulher importante? Uma líder comunitária? Não. Uma qualquer, de uma vida qualquer, desprezada por todos, humilhada pelos homens, uma Maria ninguém, mas ela chega numa cidade, ela fala de Jesus, parte da cidade vem até Jesus, se converte uma penca de gente, eles falam: fica com a gente 2 dias, Jesus vem na cidade, fica 2 dias, outra penca de gente, essa mulher ganhou uma multidão, metade de uma cidade se converteu, por causa de uma mulher que acabou de se converter. Ei, se Deus fez isso através da vida dela, por que não pode fazer através da sua vida? Se usou uma mulher de uma fama horrível, se usou uma mulher despreparada, destreinada, analfabeta, por que não pode usar a tua vida para ganhar uma cidade, para ganhar um bairro, para ganhar uma vila, para ganhar um estado, para ganhar um país, para ganhar uma pessoa que vai ganhar o mundo, para ganhar uma pessoa que vai ser um pastor de multidões? Nós temos que ter espírito de fé. Um líder de célula tem que ter espírito de fé. Eu sou limitado, mas meu Deus me capacita. Eu não sei falar, mas meu Deus fala por mim. Eu não tenho força, mas o meu Deus ouve a minha oração. Eu nunca consegui isso, mas eu vou conseguir agora. O espírito de fé tem que nos tomar. Há 3 anos atrás, eu estava fazendo o planejamento estratégico do ano seguinte com a minha equipe. Eu falei: ano que vem nós vamos batizar na praia. Praia? É. Nós vamos batizar 1000 pessoas de uma vez só. Como assim, pastor? 1000? É. Pastor, mas a gente batiza normalmente a cada batismo, a cada 3 meses tem batismo. 280. Como é que vai batizar 1000? Nós vamos represar, ficar sem batizar um tempo para batizar 1000? Eu falei: não. Vai batizar em fevereiro, normal. E depois em maio vai batizar 1000. Ninguém tem coragem de falar que não dá. Numa reunião que eu dirijo, ninguém afronta o espírito de fé. Pode perguntar como. Pode falar: tem essa dificuldade. Como que a gente vence essa adversidade? Tudo bem, mas dizer que não também não pode. Porque o espírito de fé tem que mover um líder de célula, um supervisor, um pastor de rede, uma igreja. E aí, ano retrasado, nós batizamos 1.200 e pouco. Ano passado, 1.200 e pouco. Sem ser sábado agora, no outro sábado, nós vamos batizar mais de 1000 de novo. Mas para você ter uma noção,
Dá uma olhada no que faz o espírito de fé. Mostra o vídeo aí, gente. Você não veio aqui apenas para um evento ou para curtir um sol. Você veio aqui para um encontro com o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. A vida eterna é para quem tem Jesus como Senhor da sua vida. É para quem coloca Jesus como prioridade da sua vida. Eu não sei se você se acha pequenininho. Eu não sei se você se compara com gente menor que você e você acha que já está bom. Ou se você se compara com gente tão maior que você acha que você nunca vai poder chegar lá. Comparar com gente muito fraca é horrível, porque você se sente forte demais. Comparar com gente muito forte é horrível, que dá uma sensação de que você não tem capacidade nenhuma. O melhor caminho da gente é manter o espírito de fé. E acreditar que Deus adora pegar improváveis para fazer alguma coisa que as pessoas reconheçam que só Deus pode ter feito. Quando Deus pega alguém que tem todo o talento, toda a competência e faz uma coisa talentosa e competente, ninguém acha que foi Deus, foi o talento de alguém. Mas quando Deus pega uma pessoa que ninguém acreditava, alguém que teve até uma história de vida bem complicada, e faz uma coisa inédita, até Satanás fala: não vou nem questionar, porque ninguém vai acreditar, todo mundo vai saber que foi Deus. O espírito de fé é o único caminho para a igreja brasileira virar o jogo. Nós temos que ter célula, discipulado, paixão por vidas. Nós temos que ter espírito de fé. Nós temos que ter esses valores. Não adianta a estratégia sem os valores. Não adianta, não somos divididos em célula. Estamos divididos em célula, está dividido em célula de panela, está dividido em célula de fofoca, está dividido em célula de comidaiada. Olha o cuscuz aí. Não, nós estamos divididos em propósitos. Nós estamos divididos em unção. Nós estamos em vários lugares para promover a glória de Deus. Nós estamos para fazer Paulista, Cabo, Zona Norte, Zona Sul, o raio que o parta, receber a glória de Deus. Nós não aceitamos nada menor do que a glória de Deus dominando nossa cidade. Por isso, eu queria concluir dizendo: o legado dessa igreja é muito bonito, a história da igreja é muito linda, a vida dos iniciadores disso aqui, meus amigos pessoais, Arthur e Thalita, é preciosa, é linda. Mas deixa eu te falar uma coisa: cada ano tem um campeonato novo, e quem foi campeão no passado, se der mole, é rebaixado. Se você não jogar o jogo, se você não for atrevido pela fé, se você não assumir sua posição no reino de Deus, tudo que hoje é motivo de celebração, amanhã é um museu, é uma história bonita que alguém contou.
Eu tive câncer 2021, voltou o mesmo câncer em 2024. Eu podia estar agora o quê? Nós somos 45 mil membros, 85 igrejas, esse ano nós vamos para 110 igrejas. Nós somos uma comunidade terapêutica para 120 homens, nós temos umas creches para até 250 crianças, nós temos um canal de televisão. Eu podia estar com o burro na sombra, falando, quer saber? Só vou pregar um domingo, no outro não prego. Podia, não, vou diminuir, pô, tive câncer 2 vezes, amigo. Só que eu tive um milagre, porque o Stanley, que é médico, entendeu muito bem o que eu falei hoje aqui. Eu não tenho uma suprarrenal direita. Eu só tenho um pedaço da suprarrenal esquerda. A suprarrenal, ela produz um hormônio chamado cortisol. É o hormônio da vida. Você nem levanta de manhã sem cortisol. Você não consegue fazer nada sem cortisol. Eu ia ter que tomar cortisol todo dia, para o resto da minha vida. O médico falou, olha, há uma chance do corpo reagir, mas você não tem uma e não tem um pedaço da outra. Vamos ver o que acontece. O cortisol de uma pessoa é 14, 15. O índice do cortisol, a taxa do cortisol. E na minha última consulta com o endocrinologista, ele fez a medição, já tinha dado um período da cirurgia, porque no início ainda está em fase de adaptação, então estava um pouco menor. Sabe quanto está meu cortisol? Com essa pelanquinha que sobrou? 17,9. Preste atenção no que eu vou te falar agora para encerrar. Já era para ter encerrado o sermão, mas Deus está mandando eu falar mais uma coisa aqui. Sabe o que eu aprendi nesse processo todo? Que às vezes a gente não valoriza o que tem, mas vai ter que aprender a valorizar o que sobrou. Eu tinha 2 suprarrenais e nunca agradeci a Deus porque funcionava. Mas hoje, todo dia, quando eu tiro a camisa e eu vejo as cicatrizes, eu agradeço a Deus a pelanquinha que ficou e que está me fazendo sobreviver sem precisar tomar corticoide todo dia até o fim da minha vida. Para ter uma vida de fidelidade a Deus, você tem que parar de pensar no que você teve. Você vai ter que valorizar o que sobrou. O marido foi, o que sobrou? Os filhos. O dinheiro foi, o que sobrou? Força para trabalhar. A casa foi, o que sobrou? Um emprego. Alguém te abandonou, o que sobrou? Um amigo novo na célula. Aprenda a valorizar o que sobrou e reconstrua a sua história, vivendo dentro dos princípios que fazem da sua vida uma influência exponencial, porque no somatório das nossas vidas está a exponencialidade, o poder inigualável da igreja do amor. Que Deus abençoe. Amém.